Olá pessoal, meu nome é Caio Rodrigues e esse é o quadro Segunda.com. Caso esteja assistindo pelo YouTube, já te peço para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda muito a estar dando prosseguimento para esse novo projeto. Como combinado, toda segunda-feira eu vou estar trazendo algo relacionado à comunicação social vivida na pele, aqui na cidade de Carinho e na região. E nesse vídeo, que é o primeiro da série Segunda.com, eu trouxe o melhor exemplo de propaganda na nossa cidade. Algo que há muitos anos já é usado e que conforme o tempo vai passando, vai se aperfeiçoando e se modificando, que é a pintura publicitária. Então antes de começar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho da história dessa modalidade, que é a pintura publicitária. É meio incerto falar quando começou, porque tem gente que fala que veio da pintura rupestre, mas é muito difícil. Vocês estão vendo aí uma pintura rupestre, é muito diferente de uma pintura publicitária, para você falar que uma coisa tem a ver com a outra. Porém, se você pensar no sentido de passar uma mensagem pintando na parede, beleza. Só que para passar uma mensagem de fato ali com uma linguagem verbal, surgiu de verdade em Roma, na Roma Antiga, que lá eles faziam desenhos escritos nas paredes, sinalizando alguma coisa, algum acontecimento, algum aviso, alguma notícia, alguma coisa que tinha na época. Então eles iam e sinalizavam, mas nada comparado com o que a gente tem hoje da pintura publicitária mesmo. Esse tipo de pintura, já voltada para o comércio, mostrando a fachada, mostrando mesmo o telefone, o produto que vende no comércio, igual o que a gente tem hoje, estima-se que veio por volta de 1800, depois da Revolução Industrial, onde o povo começou a montar suas empresas, e suas lojas, digamos assim, e começou a pintar mesmo na parede o nome da loja, o que vendia no estabelecimento. Na época não tinha telefone de contato, mas assim, as informações referentes ao seu negócio. Então, a história da propaganda em si anda muito próximo à história da pintura publicitária, porque além de uma coisa depender da outra, a pintura publicitária veio evoluindo. Agora falando um pouco das características desse tipo de propaganda, vamos lá. A primeira característica desse tipo de a pintura publicitária, ela não dura para sempre. Isso é uma coisa que parece ser óbvia, porque conforme vai chovendo, vai tendo sol, a tinta usada nas paredes vai se desgastando, o que não acontece, por exemplo, com a placa, com o adesivo, que acontece também, mas é muito menor o desgaste com o tempo. E por que é importante dizer que a pintura publicitária desgasta com o tempo? Porque aí está a graça, digamos que aí que está a arte da pintura. Porque ela não é uma pintura que vai durar para sempre. Então todo retoque que o artista for ter que fazer, toda alteração que ele for tendo que fazer ao longo do tempo, será diferente da original. Porque é praticamente impossível ele seguir os mesmos traços, as mesmas cores, o mesmo tom de cor. Então, aí que está, digamos assim, é o magnífico da pintura publicitária, é que toda vez que ela é feita, ela é única. Uma peça que vocês vão estar vendo aí, que eu vou passando nos exemplos, você viu, essa peça foi pintada ali, ela é única. Daqui 10 anos, se o artista retocar, não vai ser a mesma peça, porque o tom vai ser diferente, digamos assim, o contexto ao redor vai ser diferente. Então, digamos, uma obra de arte que é única e temporária. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho, primeira característica interessante dessa peça. Uma outra característica que eu acho que é mais no sentido de onde ela está, que a gente tem que chamar muita atenção, você que tem uma loja, você que tem um comércio, ou você que trabalha nessa área, ou quer trabalhar nessa área, é o seguinte: a propaganda pintada, geralmente ela é feita na rua. Na maior parte das vezes ela é feita numa fachada ou no muro. E por que isso faz diferença? Porque a mídia que ela está sendo veiculada, no caso um muro, no caso uma fachada, ela tem tudo a ver com o público que ela vai atingir. Por exemplo, se você fica só em casa o dia inteiro no celular, você não vai ver uma mídia feita no muro, digamos assim. Você só vai ver se você passar lá, se você andar pelo aquele local. Então, aonde ela está faz muita diferença. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo aqui de peças feitas pelo artista Isaac, que é nesse muro da Praça de Esportes. Como ele tem muitas propagandas, cada uma tem que ressaltar assim,
do lado das outras de uma forma única. Porque se tiver duas minimamente parecidas, a chance de você olhar para uma ou outra vai ser muito pequena, entendeu? Então você pode ver aqui no exemplo, todas elas têm uma forma de se destacar. Então um exemplo daqui de uma loja que colocou o fundo preto, outra que colocou um destaque só o nome. Então assim, esse tipo de arte, esse tipo de propaganda, esse tipo de publicidade tem que se destacar muito mais do que os outros tipos. Por isso que, dentre as características dessa peça, está a simplicidade. Você pode perceber que não tem muitas informações. Tem ali a empresa, o que ela faz e o contato. Isso é o básico e isso é o que a empresa precisa estar colocando. Então vamos lá, simplicidade. Um outro ponto que chama muita atenção e que é muito importante nesse tipo de peça são a escolha das cores. Por quê? Porque se for cores, digamos assim, cores pastéis, cores que não chamam tanta atenção, não dá para perceber a propaganda. Você vai passar de carro ali e não vai ver. E como você pode observar, eu estou aqui passando o exemplo das pinturas feitas pelo Pardal. Todas elas chamam, é uma característica que eu achei muito interessante, que elas chamam muita atenção. O primeiro exemplo, eu coloquei uma empresa que é vermelha no fundo amarelo. Então, assim, são coisas que chamam atenção. E tem que ser assim, esse tipo de peça. Porque você vai passar, se não chamar atenção, você não vai olhar. Então, são características que, digamos assim, que é só na pintura publicitária que você encontra. E até, eu citei alguns artistas aqui. Hoje segunda-feira, eu estive andando na cidade, procurando, né, peças, procurando pinturas publicitárias, e me chamou a atenção alguns artistas. Até teve um outro artista que fez uma peça aqui perto da minha casa, no bairro do Rosário, mas os principais que eu achei que tem um maior volume, né, de peças publicitárias foram o Saulo Pigo, que é um artista que está até fazendo muito sucesso por conta das suas obras ali no Clube, que é um deles, do Mercadinho, que é outro peça, e teve também teve pinturas feitas aqui na escola Matheus Salomé e lá na quadra do bairro Novo Mundo. Então esse é um artista que eu trouxe aqui e trouxe também o trabalho dele para vocês verem. Um outro artista que também eu achei muito bacana, eu já citei aqui também, é o Isaac, que ele não é tecnicamente de Cláudio, mas ele faz bastante trabalho aqui, inclusive alguns desses do Parque de Exposição, né, do antigo Parque de Exposição, foi esse artista Isaac. Outro artista também que chama muita atenção é o Rafa, que está aqui, eu vou deixar para vocês depois o trabalho dele, para vocês olharem, o Rafa Pintor, que, assim, na verdade todos esses artistas trabalham com outras coisas. Por exemplo, o Saulo faz pintura, digamos, artística também, o Isaac tem outro tipo de pintura, o Rafa tem outro tipo de publicidade. Outro também que eu trouxe o exemplo aqui é o Duarte, que tem também um monte de peça bacana aqui na cidade. Mas o forte, o que eu achei interessante para trazer nesse vídeo foi mesmo as peças publicitárias. Então esses foram os 4 artistas que eu trouxe para estar aqui dando de exemplo mesmo, de pessoas de Cláudio, pessoas que fazem esse tipo de papel, esse tipo de trabalho. Eu vou estar deixando o contato deles aqui no final do vídeo. Mas no mais é isso. Se você conhece algum artista que faz pintura publicitária, né? Pode deixar aqui nos comentários. Tem outros artistas, tem outras pintoras, inclusive a Ângela, a Terezinha que eu sei que faz trabalhos em paredes, né? Mas eu quis falar desses 4 principalmente, porque são os que têm, digamos, o maior volume mesmo de peças aqui no município, como vocês podem estar vendo aqui nos exemplos. E espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu quero estar toda semana, na próxima semana eu vou estar falando sobre outro assunto, né, sobre outro tipo de publicidade, trazendo novamente exemplos daqui da cidade de Carinhos, para estar divulgando para vocês, mostrar que a gente tem bastante coisa boa aqui no município e também estar, digamos, mostrando um pouco da publicidade aqui na cidade de Carinhos. Outra coisa interessante também, que é bom ressaltar sobre a publicidade pintada, né, sobre a pintura publicitária, que é os seus clientes. Quem será o cliente da propaganda publicitária? Existe isso? Claro que existe. Eu gosto sempre de dizer que do panfleto até o Facebook, tudo é importante, sabe? Tudo é importante para a publicidade, porque tem gente em todos esses lugares. Então você que é uma empresa, você que tem uma loja, quer divulgar, você tem que perceber quem é o seu cliente e onde ele está. Dessa forma, você vai achar a melhor forma de publicidade para o seu negócio, né? Pode ser um jornal, pode ser, igual eu falei, um WhatsApp, tem várias opções.
só depende do seu negócio e de onde o seu cliente estiver. Caso você queira algum tipo de ajuda para poder estar moldando mesmo a sua propaganda, meu contato também está à disposição. Eu trabalho com social media, né, que é gerenciamento de redes sociais, ou pego a sua imagem e faço ela ali na internet. Mas se você quiser também procurar algum artista para poder fazer esse tipo de pintura que eu estou mostrando aqui no vídeo, o contato desses que eu citei está aqui. Eu só não consegui o contato do Pardal, que é um outro artista aqui do município, mas dos outros 3 o contato está aqui, dos outros 4, né, digamos, opa, desculpa, são 5 na verdade. O Pardal, o Isaac, o Rafa, o Saulo e o Duarte, isso mesmo. Vou deixar o contato deles aqui para vocês, e caso vocês gostaram do trabalho, caso vocês queiram entrar em contato, tá aí. Certinho? Muito obrigado, eu sou o Caio Rodrigues. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, desse primeiro segundo.com. Quis fazer nesse formato mais descontraído mesmo, só para poder estar passando um pouquinho dessa informação para vocês, um pouquinho desse trabalho. Certinho? Muito obrigado. Pessoal, estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória como artista plástico. Na minha infância, foi sempre muito prazeroso estar fazendo tudo relacionado à ilustração, a desenhos, certo? E eu me vi na necessidade, com 12 anos, de estar procurando alguém para me orientar nesse sentido. Ou seja, profissionalizar nessa questão de pintura, de ilustração, desenhos, onde eu acabei conhecendo uma empresa pioneira no ramo de outdoors. Na época não tinha essa sofisticação toda, essa coisa da internet, essa coisa de tecnologia assim. E era o trabalho praticamente 100% manual, onde eu desenvolvi com esses mestres, alguns deles que Deus o tem, a fazer esses trabalhos. Aprendi com eles a fazer esses trabalhos de publicidade, pintura publicitária, e isso gerou uma necessidade maior de estar migrando para outras vertentes da pintura, que é no caso a pintura artística. Hoje em dia trabalho também com pintura 3D, que é o grafite, trabalho com tatuagem, mais na pegada no estilo realismo, preto e cinza, e a gente vai sempre aperfeiçoando cada vez mais. Mas sim, a pintura publicitária foi fundamental na minha vida como artista plástico, e eu acabei desenvolvendo cada vez mais esse trabalho, onde está um pouco defasado, sim, mas certas superfícies ainda exige o pintor estar ali executando o trabalho com a tinta mesmo, da forma tradicional. Da forma tradicional, da mesma forma que era antigamente, certo? Então é isso aí. Só esse recado aí para quem está começando agora, tem interesse, dedique sempre e procure buscar o seu melhor, que provavelmente, se a pessoa tiver perseverança, né, vai dar certo. Obrigado. Olá, sou o Saulo Pico, sou artista plástico, sou professor de arte. Fui convidado aqui pelo Caio para falar um pouco sobre essa minha experiência e minha caminhada, né, no mundo das artes, e também dar um pouco da propaganda. Que eu lembre assim, meus primeiros desenhos ligados assim, mais à ideia comercial, foi quando eu era estudante ainda do Tancredo Neves. Então eu desenhava para festa junina, Semana do Meio Ambiente, e a partir dali algumas outras pessoas viram meu trabalho. A Vera, que era professora lá da Escola Madre dos Anjos, me convidou para fazer alguns trabalhos para a Escola Madre dos Anjos. Minha tia Lourdinha me convidou depois para fazer alguns trabalhos na Escola Maria Dias, e eu tinha por volta de 11, 12 anos, então desde essa época que eu já faço alguns trabalhos por encomenda, né? Que a gente pode dizer hoje em dia um pouco mais ligado a trabalhos comerciais, a propaganda, né? E depois, já com a faixa dos 20 anos, fui estudar, fui aperfeiçoar mais um pouco esse meu trabalho, essas minhas técnicas, e hoje em dia estou aí fazendo um trabalho também muito ligado ao muralismo, ao grafite, mas sempre fazendo um pouco desse trabalho que é o de tentar conseguir passar uma ideia, né? Que é isso que eu acho que é o trabalho da propaganda, o trabalho do design, solucionar, né, ideias assim, sempre aprendendo aí com os nossos mais velhos, sempre observando o trabalho do Rafa, do Pardal, da Terezinha, né, grandes artistas aí de Cláudio, principalmente do Balu, que eu tive o prazer de trabalhar com ele quando eu trabalhava na oficina do Geraldinho,
e o Balu trabalhava ali do lado, então sempre aprendendo um pouco a ideia da tipografia, da letra, da cor, da composição. E é isso, assim. E para quem tem interesse, para quem gosta, é estudar, pesquisar e fazer, não é fazendo para você, para a família, para os amigos e depois encontrar o seu lugar que tem espaço para todo mundo. No mais é isso, um abraço para todo mundo, valeu! Boa noite a todos, eu sou o Rafa Pintor, eu fiz um convite para passar alguma mensagem para vocês, então nós vamos passar. O que acontece é o seguinte, tem 30 anos que eu trabalho com pintura, né? Já era para mim estar aposentado, né? Só que aí o que acontece, nesses 30 anos de muita luta e tudo, eu comecei, até foi por acaso, porque me convidaram para fazer uma placa e eu fiz e ficou muito boa. Aí até então eu fui uma atrás da outra e tal, e fui fazendo. Hoje eu gosto demais do meu trabalho, né? Não consigo ficar sem trabalhar. Eu acho que é uma oportunidade, aqui em Cláudio principalmente, está faltando pintores, porque eu trabalho das 7 às 7 da noite, né? Então, se tivesse mais tempo, a gente trabalharia mais. Mas o que acontece? É árduo o trabalho e tudo, mas vale a pena. É um trabalho bom, que a gente é autônomo, a gente trabalha por conta própria, não tem horário para começar, não tem horário para acabar, mas é um trabalho gostoso de fazer. Então, eu fiz alguns cursos que facilitou bastante, porque tem que fazer uns cursos para a gente aperfeiçoar. Não basta só ter talento, não. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado.